foi exposto é a importância da cruz. Nós, quando falamos da cruz, falamos da salvação. Quando nós falamos da salvação, falamos daquilo que Cristo fez por nós. Ora, o que Cristo fez por nós, há alguns não só privilégios, os direitos que nós podemos dizer, mas obrigações também que nós temos. Quando estou a falar dos crentes, daqueles que são salvos. Ou seja, os crentes não só têm os direitos, mas também têm algumas obrigações que têm que cumprir, ou aquilo que são as exigências da vida cristã. E essas exigências é que de facto comprovam que somos ou não somos crentes. Eu não posso agora falar de um irmão A, do irmão B. Cada um sabe da sua vida. É claro que Deus conhece os nossos corações, conhece a nossa vida. Eu só posso falar de mim. Mas algumas evidências da vida cristã, nós vamos notando isso em determinadas pessoas. Aqui, porventura, apesar de poder haver riscos na avaliação que fazemos de cada um de nós, pelo menos aqueles que conhecemos mais ou menos, cada um tem uma sondagem de ver se essa pessoa é uma pessoa que encara os compromissos da palavra ou que procura viver de acordo com a palavra de Deus ou não. Embora podemos correr risco de enganar, às vezes podemos partir do princípio que um irmão está muito bem com Deus quando que não é, ou podemos também dizer que está mal com Deus quando que está. Mas, enfim, apesar destes riscos, mas de uma forma geral, as pessoas, nós conseguimos ver os que são mais, que se destacam pelo seu compromisso, pelo seu engajamento e pela espiritualidade que vão evidenciando, etc, etc. É claro, como eu estava a dizer em última instância, cabe a Deus, a Jesus, porque há sempre estes riscos. Mas estes versículos que nós lemos aqui, fala-nos de dualidade, daquilo que é a vida antiga, que todos nós passamos, mesmo aqueles que dizem que nasceram na igreja, embora não num sentido mais, enfim, literal, mas mesmo até que fossem mesmo dentro do culto, como está a acontecer aqui, esses todos são pecadores, porque é preciso depois as pessoas, enfim, confessarem o Senhor Jesus para poderem ser salvos. Mesmo nestas situações, todos nós somos pecadores, ou seja, temos uma condição pecaminosa antes e depois temos uma, enfim, marca visível daquilo que Cristo, enfim, fez por nós. Mas estes versículos, como eu estava a dizer, são estas dualidades daquilo que deve ser, daquilo que é a condição antiga e daquilo que deve ser a nossa condição atual. Mas, sobretudo, aquilo que deverá ser a nossa postura de encarar a espiritualidade. Eu vou procurar usar duas versões, embora o meu telemóvel vai sempre bloquear. Enfim, mas aqui nesta outra versão do português corrente, no versículo 1 o versículo 1 diz, portanto. Portanto é o quê? Portanto tem a ver com, tendo em conta aquilo que foi falado atrás, ou por isso, também podemos usar, enfim, essa linguagem. Portanto, já que ressuscitaram com Cristo, e ressuscitar com Cristo, vocês sabem que é a salvação que está a falar. Porque a salvação é quê? É morte da velha vida e renascimento para uma nova vida. Pronto. Já que ressuscitaram com Cristo, ou seja, já que assumiram ser cristãos, procurem as coisas que são do céu, onde Cristo ocupa o lugar de honra à direita de Deus. Já que sois crentes no Senhor Jesus, aqui a versão que julgo que a maioria deve ter, se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E essa coisa, buscar das coisas de cima, tem a ver com essa dualidade que eu estava a dizer. Desprezo das coisas que são de baixo, porque essas coisas de baixo são coisas do mundo. E o mundo, e a palavra aqui mundo, que vamos ver depois a seguir, tem uma conotação negativa, não é propriamente mundo, porque a palavra mundo tem vários significados bíblicos, nomeadamente às vezes de ser a própria humanidade. Mas o mundo aqui, nesse contexto, é tudo que tem a ver com valores contrários aos valores do Evangelho, que o crente deve, enfim, desprezar e procurar as coisas de Deus. E esse procurar coisas de Deus, por quê? Porque Cristo, onde Cristo está. Cristo já não está no mundo. Veio, encarnou, mas ressuscitou e Ele está à destra de Deus. Reparem uma coisa, Cristo está num lugar privilegiado.
E ele é primícia de todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um lugar de privilégio. Esse lugar é a direita de Deus. Aliás, é essa mesma, enfim, finalidade que vai dar aos próprios crentes. Alguém recorda muito bem da parábola onde que Jesus falou sobre essa questão de separar os cabritos à esquerda e as ovelhas à direita. Daqueles que são salvos, de estarem à direita dos outros. Os que estão à mão esquerda, diz: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque tive fome, não me deram comer, estive doente, etc, etc. Mas de estar à direita é uma condição de privilégio, até porque nós sabemos, apesar de haverem propriamente exceções, mas a mão direita é que concentra mais vigor. Há exceção, porque há pessoas, enfim, que usam mais a esquerda, mas são exceção à regra. A regra geral é das pessoas serem mais operacional, tanto com a mão direita como o pé direito, etc, etc. Mas Jesus está aqui ocupando essa posição de honra. E Jesus é um modelo para todos nós. Ora, se Jesus está nesta posição, nós também somos desafiados a procurar essas coisas que estão no céu, diferentemente as coisas que estão aqui na terra. E depois vai continuar no versículo 2. Não só buscar, mas pensai. Pensai nelas, ou seja, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, ou seja, as coisas que estão aqui no mundo. Porque morrestes, lá está essa ideia da salvação, morrer para ver a vida, morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está escondida com Cristo em quê? No lugar da primazia que Jesus tem à destra de Deus, nós sabemos que nós não vemos o Senhor Jesus. A vida do Senhor Jesus está escondida, apesar de sabermos que Ele se manifesta através do seu Santo Espírito Santo em nós, mas ninguém vê Jesus tal como estamos a ver uns aos outros. Quer dizer, a vida de Jesus está escondida, mas um dia nós vamos poder ver face a face. Está escondida, a razão pela qual nós também somos chamados a procurar, enfim, corresponder a estes desígnios, que é não só buscar, mas também pensar, meditar nas coisas espirituais que são de cima, não nas que são da terra. Depois o versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, lá está, que é a nossa vida, se manifestar, nota, a nossa vida, Cristo é a nossa vida, perguntar-me-ão, de que forma? Nós já não vivemos de nós mesmos, nós vivemos por Deus, através do Espírito Santo, na nossa vida. O apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo. A vida que agora que eu vivo, não mais a minha, mas Cristo vive em mim. Ou seja, essa ideia de Cristo, quando Cristo se manifestar, que mostra aqui no versículo 4, nós também, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Ele fala aqui do ministério da glorificação no total. E depois vai entrar numa consideração prática, porque o apóstolo Paulo, ele segue um modelo, faz considerações às vezes teológicas, mas depois faz isso de uma aplicação mais prática. Quando se confronta com problemas, nomeadamente algumas igrejas que haviam sérios problemas, ele começa a fazer um diagnóstico do problema, relata o problema e depois apresenta soluções. Aliás, este também é um modelo que nós temos que fazer, porque este modelo é um modelo que nos leva a falhar. É para mostrar que o apóstolo Paulo faz considerações que depois ele vai evidenciando componente prática. E esta componente prática é no versículo 5. Ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai é fazer morrer, despojai, deitai fora tudo aquilo, vossos membros que estão sobre a terra. Essas coisas terrenas é tudo para despojar, é tudo para deitar fora, porque não servem. E ele vai especificar, primeiro, prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Ele menciona aqui cinco grandes vícios que devem ser despojados, que devem ser, enfim, abandonados. E o primeiro vício é a prostituição. A palavra prostituição, vocês poderão me dizer, mas se calhar eu não sou prostituta ou prostituto, não sei se posso usar assim essa expressão. Mas essa palavra é uma palavra, enfim, quando nós falamos prostituta, daquele que vai pagando um serviço ou vender o seu próprio corpo,
este significado é um significado estrito sensu, um significado restrito, porque a prostituição vai muito mais do que isto. Mas nesse contexto aqui que ele está a falar, é num conceito de imoralidade sexual. E o que é a imoralidade sexual? Tem a ver com a fornicação e tem a ver com todos os outros comportamentos aberrantes que têm a ver com a sexualidade. Aliás, essa palavra prostituição é a palavra que vem a porneia, que vem a pornografia. E esta palavra, curiosamente, é a mesma palavra que Jesus legitimou para haver divórcio no capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus. Ao não ser em caso da prostituição, quem abandonar a sua mulher, se não for por causa da prostituição, comete adultério. Ou seja, essa palavra aqui é uma palavra que, a princípio, quando nós vemos, aliás, na versão do português corrente, está lá a imoralidade sexual. Não sei se alguém tem a versão do português corrente, essa expressão que está lá, imoralidade sexual. E esta palavra imoralidade sexual é tudo que tem a ver com essa aberração. Desde logo, a homossexualidade entra por aí, a bestialidade, sexo, pessoas que enfim, que têm recaídas para fazer sexo com animais, enfim, e outras, e também sexo entre grupos parentais, neste caso, está-me agora a escapar o termo mais específico usado, e todos os outros comportamentos aberrantes do ponto de vista pedofilia também, etc, etc. E depois ele vai entrar num outro vício que deve ser libertado, que é a impureza. E essa impureza aqui é devassidão. Quer dizer, tudo que contribui para, enfim, sujar a alma ou para contaminar a nossa alma. E depois fala de afeição desordenada, que são as paixões. Paixões, e depois vai mencionando no ponto 4, o quarto vício, que é a vil concupiscência. Essa palavra às vezes parece, enfim, palavrão, para aquelas pessoas que vão lendo, mas palavra concupiscência é muito importante compreender essa palavra, porque é uma palavra que vai resumindo, pelo menos se a pessoa não consegue controlar, porque concupiscência são desejos desordenados, desejos descontrolados. Reparem, ele começou na questão da prostituição, a imoralidade sexual. Isto é um campo normalmente que é muito fácil, porque as pessoas, há pessoas que não descontrolam, que não controlam, não conseguem controlar os seus próprios impulsos. Mas não só essa questão da imoralidade sexual, este pecado, é um pecado que é muito fácil as pessoas cair. É um pecado muito fácil para a pessoa cair. E se repararem nas Escrituras, é o único pecado que a palavra de Deus nos exorta a fugir. Outros pecados, nós somos encorajados a enfrentar esses mesmos pecados. Mas a imoralidade sexual é um pecado que a palavra de Deus diz para nós fugirmos. Para fugir, não é para resistir. Porquê? Porque há a probabilidade da pessoa cair. Aliás, os pais da igreja, logo da igreja primitiva a seguir, eles defendiam esse conceito, e esse conceito continua até os dias de hoje. A única forma, enfim, de resistir e ser correr. Aliás, temos outros exemplos, nomeadamente de José. E o apóstolo Paulo, quando exorta Timóteo, nas cartas 1 e 2 Timóteo, ele usa lá a expressão paixões da mocidade. E essa palavra paixões da mocidade tem a ver com o seu cúmulo último, a questão da imoralidade, a imoralidade sexual. Por isso, quando nós falamos dessa imoralidade sexual, não só um descontrole nas nossas paixões, das pessoas que não conseguem controlar, porque sabem que a palavra de Deus, quem não tem autodomínio, alguma coisa não bate bem com ele. Quer dizer, autodomínio é uma virtude muito importante. Aliás, está nos frutos do Espírito em Gálatas 5:22. Autodomínio, porque é através desse autodomínio que nós conseguimos regular todas as outras inclinações para, enfim, para essa palavra concupiscência. Aliás, e não é só do ponto de vista sexual, também dos apetites. Há pessoas, quando vêem determinada comida, não resistem. Quer dizer, pode não haver assim generalidade dessas situações, mas enfim, ficam rendidos, por exemplo, por ver ou estarem numa situação de fome,
não resistem, quer dizer, caem nessa tentação e às vezes até dá aso para a questão de glutonaria, etc, etc. Enfim, que é uma situação completamente censurada do ponto de vista bíblico. Mas repara, ele fala dessa palavra aqui, a vil concupiscência, ou seja, tudo que são concupiscência são desejos desordenados, quer seja do ponto de vista sexual, quer seja do ponto de vista alimentar, quer seja do ponto de vista da riqueza, porque ele depois vai dizer, usar outra expressão, cobiça e avareza, enfim, para encerrar esta palavra da concupiscência da pessoa querer a todo custo determinadas coisas, quer que mesmo ter que fazer coisas que são impensáveis do ponto de vista racional. Mas depois ele vai mencionar a outra questão que é a avareza. E essa avareza que ele diz é tipo desejos de cobiça. E cobiça, vocês sabem, cobiça não é propriamente algo da insatisfação da pessoa com aquilo que tem. Mas não só a pessoa fica insatisfeita com aquilo que tem, ele não consegue. Vocês não sei se conseguem lembrar um caso paradigmático na Bíblia de uma pessoa que correu esse risco sério de cobiça. Uma pessoa até, e para dar os tópicos, que tinha até posses, bastante posse, tinha condições, e vou ainda avançar, mas cobiçou vinha do seu próximo. Não estão a recordar? Já estão a dormir, não é? Mas essa pessoa, e vou até dar um exemplo, essa pessoa até foi rei. Foi rei. Não, Davi roubou vinha, cobiçou vinha. Vinha não. Eu estava a falar de vinha já, até de especificidade. Sabemos que cobiçou a mulher do Urias, mas isso é outra história. Isso é outra cobiça. Mas eu estava a falar da pessoa que, enfim, cobiçou vinha do seu, enfim, do seu semelhante, do seu próximo, que foi rei. A esposa é Jezabel. Acabe, que vinha de Nabote. Pronto, já chegou lá, pronto. Mas nós vemos que o rei tinha várias propriedades. Mas só vendo lá Nabote, o pobre do homem, que tem ali vinha dele, ele cobiçou tanto aquele vinha que acabou por não conseguir e ficava ali, enfim, a dormir quase meio abatido, etc, etc. A rainha, que era uma rainha má, Jezabel, deu-lhe o conselho, olha, vai lá, e fez mesmo questão de tirar vida, enfim, a Nabote e apropriar desta vinha. E isto para ilustrar que as pessoas que querem uma coisa não conseguem controlar, querem aquela coisa a todo custo, mesmo que já tendo posses, cobiçam. Quer cobiçar o marido ou a esposa do outro, quer cobiçar os bens que o outro tem. Quer dizer, é uma coisa, é um desejo desenfreado. Isso que eu estava a dizer, esta palavra concupiscência, com a ligação com a ideia da avareza, que é uma outra forma de cobiça também. Mas ele vai mostrar que tudo isto insera a idolatria, porque é uma idolatria a pessoa viver de acordo com os bens materiais e tanto aquilo que vai idealizando. Mas depois dessas considerações, ele novamente vai enumerar outros vícios, porque ele continua com a sua observação e vai dando outros exemplos que, enfim, que ressalta e que também nos mostra, porque ele diz, porque a cobiça é uma espécie de idolatria. E vocês sabem muito bem, até tivemos um tempo que falamos sobre essa questão da idolatria, como é que hoje as suas várias implicações do ponto de vista da espiritualidade. Mas no versículo 6 diz, essas coisas provocam o castigo de Deus sobre os que lhe desobedecem, sobre os que... Essas coisas levam a Deus a tomar medidas severas contra essas pessoas, porque nós sabemos que todos aqueles que vivem assim não herdarão o reino de Deus. O castigo final que merecem é a perdição total. E depois no versículo 7 diz, fala, a vossa conduta era assim antigamente. Ou seja, isso é postura de quem não é crente, quem não é cristão, quem não nasceu de novo. É muito natural, normal as pessoas terem essa postura. Mas um crente não pode ter essa postura, não faz parte da identidade cristã. Mas, como eu estava a dizer, nós tivemos que nascer de novo. Tínhamos passado, mesmo que, enfim, muitos não adotaram essa postura, mas a maioria que vieram de Cristo tinham essa postura. A vossa conduta era assim antigamente, quando viviam para essas coisas.
mas agora deverão libertar-se de tudo isso. Lá está novamente o que é que se deve libertar novamente. Ele vai especificar pormenorizadamente nos versículos 7, usando aqui esta versão, no qual também um outro andaste outro tema, mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Ou seja, ele numera novamente aqui 6 grandes vícios que deverão ser, enfim, tirado do nosso meio, do meio cristão. Quando eu estava a falar com o Silas, quando ele estava a me convidar, ele, enfim, tinha-me sugerido propriamente o tema sobre questão da língua, o poder da língua, enfim, que é uma passagem muito conhecida, embora, enfim, tive mais inclinação para, enfim, preparar esta passagem aqui. Mas repare o que é que o apóstolo Paulo vai evidenciando aqui. Ele demonstra, dá a primeira questão de libertar, que nós temos que libertar, porque se o Filho vos libertar, como é que diz Jesus? Verdadeiramente sereis livres. Ora, e essa liberdade que nós temos por sermos libertos, porque esses vícios é escravidão, é sermos escravos disso mesmo, mas devem libertar em primeiro da ira. A palavra de Deus ensina-nos irai e não pequeis, embora a fronteira entre ficar irado e não pecar é bastante tênue. Mas o desafio que nós somos lançados é irar e não pecar. E temos que abandonar a ira. Não só da nossa parte, mas também aplacar no próprio próximo. Mas e não só isto. Ele fala da ira de uma forma muito vincada para nós abandonar. Nesta versão fala das atitudes da ira e da irritação. Pelo menos já tivemos a oportunidade de lidar com pessoas que irritam facilmente. Ou por serem irritados, ou, enfim, por várias razões irrita facilmente. Mas o crente, como eu estava a dizer, é preciso ter um autodomínio. Às vezes nós somos provocados, somos bastante provocados, enfim, para nós entrarmos naquilo de irritação. Mas é preciso ter autocontrole, porque lá está o Espírito Santo, está em nós e possibilita-nos essa questão também de poder autocontrolar. Mas não só devemos libertar de ira, como ele, enfim, expressamente diz aqui, atitudes da ira e da irritação. Porque a irritação e a ira são conceitos quase interligados, estão indissociáveis. Mas depois vem a seguir a malícia. Ele fala da malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Ou seja, nós entramos aqui dos efeitos nocivos da língua. Que a generalidade das pessoas também cai nessas situações, às vezes, do controle da língua. Porque quando nós não regulamos bem a língua, o que é que dá? Dar falso testemunho, aquilo que não corresponde à verdade. E isso vai disseminando. E também a maldicência, mentira, etc, etc. Ora, essas coisas o crente deve libertar. Por isso o apóstolo Paulo fala aqui de libertar da malícia, que em última instância é a própria maldade em si. A maldicência é tipo mexericos ou bisbilhotice, falar da vida alheia, mas com o intuito de difamar e caluniar ou pôr as pessoas umas contra as outras. As pessoas que são muito especialistas nisso, de instigar uns aos outros. Essa postura não é postura sensata, não é uma postura correta, não é uma postura que se espera dos crentes que nascem de novo. Mesmo que haja problemas, a nossa sensibilidade cristã é de nós procurarmos fazer pontes, não propriamente de separar as pessoas. Isso que deve ser. Mas não só ele fala dessas questões, fala também de palavras torpes da vossa boca. Ou seja, há determinadas tipos, a começar logo por às vezes determinados provérbios que as pessoas vão dizendo, é calão, linguagem lascivo, ou linguagens inapropriadas, linguagens do mundo, que é muito comum. O crente não pode usar esta vernaculidade, etc, etc. Ou seja, essas linguagens de baixo nível. Há uma linguagem que se espera de um crente. Evitar usar palavrões,
e de evitar usar ditos jocosos, evitar, enfim, tomar coisas que não são para edificação, porque nós sabemos que há terminologias, há linguagens obscenas que se deve libertar, que se deve deixar. Isso chama-se palavras torpes, palavras que não têm qualquer tipo de edificação, que não tem qualquer tipo, enfim, que não contribui em nada, que é de baixo nível, usando assim essa expressão. Deve-se libertar disto tudo. E o apóstolo Paulo fala disso, mas também da mentira. Mentira. Às vezes há uma coisa que se propaga cada vez mais na nossa sociedade que diz mentira piedosa. Essa expressão, mentira piedosa, essa mentira não faz mal a ninguém. Pronto, são mentiras piedosas. Nós sabemos que qualquer tipo de mentira é mentira e temos que repudiar os atos da mentira. Porquê? Porque quem é o pai da mentira? É o diabo. E nós não somos filhos de diabo para sermos mentirosos, porque também os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aliás, tanto por esta razão, para vocês verem como é que é repudiado esse pecado da mentira, que leva a uma outra conotação que nós chamamos de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Quer dizer, é tomar obras do Espírito Santo e atribuir ao diabo. Porque Jesus, quando confrontava com essa situação dos milagres que fazia, alguns diziam que ele operava esses milagres com o poder de Belzebu, que é o príncipe dos demónios. Quer dizer, isto Jesus demonstra que esse tipo de comportamento, esse tipo de pecado, nós sabemos que é mentira, em última instância, é pecado imperdoável, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Obviamente que nós entendemos que aqueles que nascem de novo, aqueles que são eleitos no plano da salvação de Deus, os crentes jamais, enfim, praticarão esse pecado, porque é um pecado que não tem perdão. Mas essas questões aqui da mentira, temos que libertar de todos estes vícios. Mas não fica só por aí. O apóstolo Paulo continua, enfim, nas suas considerações para exortar irmãos a terem uma conduta mais exemplar, que se coaduna com os princípios e os valores do Evangelho. Fala isto e depois no versículo 9 e depois no versículo 10. Foram renovados de acordo com a imagem do próprio Deus, ou seja, deixar mentira, criados por Ele e para o conhecer. Ou seja, a nova identidade que nós temos é para viver de acordo com a palavra de Deus. Assim, não se voltará a pôr mais a questão de ser ou não judeu, de estar circuncidado ou não, de ser ou não civilizado, estrangeiro, escravo, livre, pois Cristo é tudo, está em todos. Ou seja, já nem tem que haver barreiras de diferenciações, de discriminações, de exceções, enfim, de fazer separações, já não existe, porque isso já não conta por aqueles que são cristãos. Essa condição de onde eu vim, de quem eu pertenço, da identidade que sou, isso já não é relevante do ponto de vista bíblico. Aliás, noutros contextos até vai dizer que nem há homem, nem mulher, nem servo, nem escravo, etc, etc. Ou seja, Cristo está acima de tudo e todos. E todos que são nascidos de novo foram dados o penhor da salvação, que é o Espírito Santo, que atua, enfim, na medida proporcional. E depois no versículo 2, uma vez que são o povo santo de Deus, uma vez que já nasceram de novo, agora, o desafio era despojar e de tirar aquelas roupas velhas, agora tem que revestir da nova identidade, que demonstra aquilo que sois. Uma vez que são o povo santo de Deus, excluído e amado por Ele, ou seja, eleitos e serem amados por Ele, a vossa conduta deve ser marcada por compaixão. Lá está, ele vai, enfim, enumerar. E na versão de João Freire da Almeida fala coração compassivo. É muito importante esses coisas. Esses já os frutos que se esperam de um crente, de quem nasce de novo, para evidenciar essas questões. Ele fala aqui, a vossa ideia tem que marcar compaixão. O que é compaixão? Compaixão, quer dizer, é olhar com o outro com uma ideia de compreender o outro. Aliás, já dizia São Francisco de Assis, eu prefiro amar do que ser amado, compreender do que ser compreendido, perdoar do que ser perdoado. Quer dizer, quando o crente concebe essas coisas, não vai haver problemas. Quer dizer, se eu parto do princípio, porque há pessoas que nós temos mesmo que descontar.
Aliás, isso também te aplica até propriamente no âmbito do relacionamento. Porque se a pessoa não descontar determinadas coisas, vai acabar sempre em problemas. Nós temos que saber compreender os outros. Porque vocês sabem, tudo aquilo que nós somos produto da nossa educação. É claro que a ideia de nascer de novo transforma-nos, mas ainda há aqueles resquícios da marca da nossa educação que nos vai acompanhando. Há pessoas, enfim, que vê por passarem várias situações, ou por serem objetos de violação, por serem maltratados quando eram crianças, ou por, enfim, lhes acontecerem generalidades situações, que às vezes acabam por adotar uma determinada postura. Enfim, que até postura nós temos que saber compreender. É essencial em nós conhecermos as pessoas e lidar cada um da forma como nós já sabemos como são essas pessoas. Compreender. E quando nós compreendemos as pessoas, nós passamos também a descontá-las. Não levar tudo à letra, não tomar tudo a peito, não pagar mal por mal e nem fazer fim-capé para mostrar uns aos outros. Não estamos aqui para mostrar nada a ninguém, ao não ser mostrar aquilo que Cristo fez por nós na nossa vida. Por isso essa ideia de São Francisco aqui é muito importante. Eu quero compreender mais do que ser compreendido. Porque se eu passo a olhar para o meu irmão e compreendo, apesar das suas dificuldades, limitações ou faltas que tem para comigo, acho que não vai haver problema. Nós temos que saber compreender as pessoas e poder enquadrá-las. Vou-vos dar um exemplo. Aliás, acho também que vocês aqui, todos sabem que já... Essa questão aqui é da ideia de coração compassivo, do bom coração, de ser generoso, de ser, enfim, aliás, ele vai evidenciando numa outra perspectiva aqui de misericórdia. Enfim, ele fala dessa questão de compaixão, mas também bondade. Repara, bondade é uma das grandes virtudes cristãs. O bom samaritano é elogiado por a ação de bondade que fez para com o seu próximo. A parábola do bom samaritano, vocês conhecem, não sei propriamente se é a parábola do bom samaritano, não é a parábola do bom samaritano, mas é a parábola que Jesus ilustrou, enfim, do samaritano que socorreu um do seu próximo que foi, enfim, salteado quando estava a partir de viagem, etc, etc. Mas a bondade. Mas essa bondade também é qualidade do próprio Deus. Deus é bom para conosco, porque nota só, Deus não nos paga aquilo que nós merecemos. Deus foi e é e vai continuar sempre a ser bom. Mas não sei se a ideia de bondade é uma ideia também que entra a generosidade. E essa ideia de bondade está associada à generosidade. Saber partilhar, saber dar. Até porque não tem uma coisa. Essa palavra bondade é uma palavra que o apóstolo Paulo, na despedida da igreja de Éfeso, no capítulo, creio, 21 ou 22 do livro de Atos, ele vai usando uma expressão que ele diz, Jesus Cristo diz, bem-aventurado é coisa dar do que receber. Por que o apóstolo Paulo diz isso, bem-aventurado é coisa dar do que receber? Porque vocês sabem, e sobretudo aqui na língua portuguesa, quando alguém me faz um favor, o que é que eu digo? Digo obrigado. Generalidade das pessoas, pelo menos aqueles que são gratos, dizem obrigado. Há uns que não dizem obrigado, mas esses são ingratos. Pronto. Mas quando nós dizemos obrigado, vocês sabem o que é que isso quer dizer? Alguém sabe dizer porque é que nós dizemos obrigado? O que é que isto representa quando dizemos obrigado? Hã? Quando estamos satisfeitos com... Satisfeito, agradecimento e mais. Hã? Reconhecimento, são todos sinónimos que entram e mais. Mas, além disto tudo que falaram corretos, há o pormenor aqui de nós ficarmos vinculados àquela pessoa. Porque essa palavra obrigado, aliás, mesmo do ponto de vista de direito, tem grandes implicações no âmbito do direito das obrigações. Porque o direito das obrigações são todas as vinculações que uma pessoa, com uma parte, está vinculado para com o outro. O obrigar é que é estar obrigado, estar vinculado àquela pessoa que me faz o bem. Mas aquela pessoa que faz o bem, ele não está vinculado a nada. Ou está? Não está vinculado. Quer dizer, aliás, até na Guiné nós usamos o bom crioulo, deve plano favor. Porque quando a pessoa te faz um favor, e tu, nesse obrigado, quer dizer, tu tens uma dívida com aquela pessoa. Quer seja
não é propriamente, mas é uma dívida moral, e até de várias horas. Quer dizer, a pessoa está vinculada. Ao passo que quem fez não está obrigado a nada, ele nem precisa nada. Por isso, quando o apóstolo Paulo, bem-aventurado, é melhor dar do que receber. Porque quem dá, ele não deve nada. Agora, quem recebe, ele fica devedor. Não sei se estão a perceber. Fica obrigado. E esse obrigado aqui tem todas as suas implicações. Esta é a razão pela qual, às vezes, aquelas pessoas que são traídas dizem assim, eu esperava isso, mas mesmo daquela pessoa. Porque ele é obrigado comigo. Sempre lhe fiz favores, sempre lhe ajudei, sempre lhe disponibilizei para ele. É diferentemente quando uma pessoa nos trai, que enfim, não dependemos de nada, que não há nada, embora a traição é sempre má, mas se essa pessoa nunca me fez favores, etc, etc, tem menos impacto do que aquela pessoa que nós sempre fazemos bem. Aliás, o salmista vai destacar isso, que é este salmo que aponta para o próprio Senhor Jesus. Até aquele que come comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Nós sabemos que era o próprio Judas que levantou contra o Senhor Jesus. Mas essa profecia já tinha sido dada, contida no livro de Salmos, que demonstra até o meu melhor amigo, a quem eu dava bem, levantou contra mim, quer dizer, sem qualquer tipo de motivo. E Jesus vai demonstrar isso. Por isso é que a ideia de bondade é uma ideia de dar, de saber compartilhar, de ser generoso. Nós sabemos que há pessoas que são muito apegadas, que têm dificuldades de partilhar. Mas quando nós partilhamos só temos a ganhar, porque ficamos mais satisfeitos propriamente. É claro que também nós fazemos, ele fica satisfeito. Mas ele fica numa condição mais de vínculo do que nós que fazemos. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo cita essa passagem, como diz o Senhor Jesus, bem-aventurado é coisa dar, ou seja, é melhor dar do que receber. Estão a perceber? E essa ideia de bondade aqui é estar sempre disposta a dar, de partilhar. E a pessoa não precisa partilhar quando tem muitas coisas para partilhar. Isso já é uma forma de estar. Às vezes eu ouço, crentes que dizem, olha, se eu ganhar X, é aí que vou dar mais a Deus. Mas isso não tem qualquer tipo de base bíblica, porque a palavra de Deus diz, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. É verdade ou não é verdade? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Agora, a pessoa para fazer coisa para Deus, não precisa ter grandes posses para fazer isso. Se está à espera de ganhar euro ou milhões, então está com uma visão completamente errada, porque não é isso. Porque a ideia de bondade é saber partilhar com aquilo do pouco que nós, enfim, temos. Mas o apóstolo Paulo continua com as suas, o que nós temos que revestir, essas coisas nós temos que procurar encarnar essas virtudes, porque fazem bem a nossa vida espiritual, etc, etc. Mas depois a humildade. Nota, não só bondade, a humildade. O que é a humildade? Muito rapidamente, já vi que alguns poderão querer estar a dormir. O que é a humildade? O que é que o apóstolo Paulo fala aqui da humildade? Ninguém quer falar? Hã? Submeter uma coisa? Pois. A humildade aqui é ver o outro superior a nós mesmos. Quer dizer, eu olho para o meu irmão ou para a minha irmã como superior a mim próprio. Porque isso é uma ideia de humildade, de ver o outro, achar que o outro é superior a mim. E esta não é uma virtude qualquer, é uma virtude que é de primeiro lugar do próprio Senhor Jesus. Jesus o que é que diz? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Creio que é Mateus 11, 28, se não estou em erro, ou 29. Jesus fala que eu sou manso, humilde de coração. Mas Jesus não só fala isto, Jesus dá exemplo disto. O que é que Filipenses nos diz? Ele que estava na mesma estatura de Deus, que sendo o próprio Deus, ele esvaziou-se. E a ideia de esvaziar é tipo, enfim, descer, de despir a sua glória para encarnar no meio dos homens. Mas é curioso notar que Jesus, mesmo estando, encarnando, Jesus não viveu como qualquer homem normal, homem médio. Ele viveu na condição de servo, escravo. A palavra servo lá é a palavra escravo. E nós sabemos que escravo não tem direito. Escravo é considerado coisa que está ao serviço. Ou seja, Jesus não só encarnou, podia viver como um homem normal, mas não. Ele ficou como escravo, na condição inferior do próprio homem. Essa humilhação, porque ele sendo como tipo escravo. Esta é a razão pela qual nós vemos que Jesus não é reconhecido, porque as pessoas viam ele
e não havia nada que lhes despertassem a atenção. Aliás, esta profecia está contida em Isaías 53. Quer dizer, os fariseus viam nele e diziam, mas esse fala que é o Messias, rei dos judeus. Uma pessoa que é solteira, não casou, não trabalha, vive de esmolas, sobretudo as mulheres, não tem casa, não tem nada, veio da Galileia, de um sítio isolado, não tem propriedade, não tem bens. Como é que essa pessoa pode ser o nosso Salvador? Eles viam no Senhor Jesus, não havia nada que lhe despertasse. Aliás, há um salmo que remota essa ideia messiânica, que o salmista vai dizer, eu sou mesmo o verme desprezado pelos meus próximos. Ou seja, porque nós sabemos que as pessoas só aproximam-se uns dos outros quando há algo que despertasse. As pessoas que estão a namorar sabem isso. Nós apaixonamos por outro porque, enfim, despertou-nos algum interesse. Por várias razões, cada um tem, enfim, interesses que vai estabelecendo, mas há sempre essa questão que nos chama a atenção para aproximarmos do outro. Se não vemos essas questões, nós não aproximamos. Mas não só podemos até não ver determinadas qualidades, mas quando nós vemos determinadas e unem essas qualidades, e até ainda hoje, há essa discriminação. As pessoas normalmente são avaliadas, enfim, pela forma como vestem, pela forma como falam, pelo perfume que usam, pela família que pertencem, pelas qualificações que têm, etc, etc. Isto é o mundo que nós vivemos, o mundo que faz discriminação. Ora, Jesus, ao encarnar, ele não estava, ele estava debaixo. Nós vemos a condição humilde que ele levantou, que ele nasceu. Acho que ninguém aqui nasceu num curral de animais. Por mais que nós somos pobres, ninguém nasceu nessas condições. Mas Jesus nasceu nessas condições. Não havia, enfim, pessoas que aceitassem, tipo, albergá-lo, etc, etc. E a vida humilde que ele viveu. Ou seja, não só a humildade, mas ele viveu aquela vida de humildade, de viver de esmola dos outros. Nós sabemos que as pessoas normalmente não gostam, sobretudo quando a pessoa já começa a chegar a determinada idade, ele prefere ter aquilo que conquista pelo seu próprio suor. Agora imaginem, tipo, um homem, 33 anos, que vivia de esmola e, sobretudo, de mulheres que nem sequer tinham estatuto social naquele tempo. Já pararam para ver essa postura de humildade? Essa é a razão pela qual os fariseus não viam nada no Senhor Jesus e é que esse tipo não é o nosso rei e nem jamais poderia ser o nosso rei. Mas Jesus humilhou. E essa ideia de humildade é um exemplo também que nos deve caracterizar. De ver o outro como superior a nós. Aliás, Jesus vai dando exemplo disto, lavando os pés aos próprios discípulos. E nós temos que fazer isso. Quer seja aqueles que merecem, quer seja aqueles que não merecem. E repara, Judas não merecia ser lavado os pés, mas Jesus lavou ou não lavou os pés? Lavou. Pronto. Isso é sinal de humildade, que a humildade tem que ser transversal para com os todos. Mas não só a humildade que ele fala aqui, que evidencia, ele fala também de uma outra virtude. Modéstia. Quer dizer, uma discrição na forma de estar e de fazer as coisas, de não dar muito nas vistas, de não exibir, de não demonstrar. Temos de fazer tudo na discrição e, enfim, porque Deus que veio recompensa. E depois outra coisa, paciência. Paciência não é fácil, porque a pessoa, se tiver a paciência, facilmente resiste os obstáculos, os embates que vai tendo. Não só paciência nas provações, como tribulações em outras passagens, como o apóstolo Paulo nos diz, paciência nas tribulações. Nos momentos de desconforto que nós estamos a passar, de ter paciência, saber esperar. Porque a paciência é saber esperar. Infelizmente, muitos não sabem esperar e acabam por entrar em caminhos que são caminhos que lhes trazem dissabores e outras coisas piores, etc, etc. Mas é preciso saber esperar. Saber esperar também é uma ideia de saber sofrer. Estão a perceber? Aliás, essa ideia de saber sofrer em última instância insere uma grande palavra que nós vamos ver, virtude, que é o amor. Porque o amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Pronto, é essa ideia aqui de saber suportar, de saber esperar, de saber confrontar com a realidade, apesar de ser situações extremas como nós vemos Jó, mas ele conseguiu saber esperar e saiu vitorioso daquela situação. Pronto, porque aliás, como a paciência vai ver, a paciência também é uma virtude cristã que nos consolida a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui ele fala desta questão da paciência. E depois vai no versículo 13, ajudem-se uns aos outros. Essa ideia de ajudar. Ajudem-se uns aos outros e se alguém tiver alguma razão de queixa contra o outro, deve perdoar-lhe. Lá está uma outra grande virtude, perdão.
Também muitos caímos muito nessa questão de não sabemos perdoar. E às vezes até há ditado que diz, eu perdoo, mas não me esqueço. Quer dizer, isso é uma contradição. A pessoa diz que perdoa, mas não esquece. Quer dizer, é porque está ainda aqui com alguns resquícios, etc, etc. Mas a ideia de perdão aqui é saber perdoar. Mas porquê? Porque nós também somos perdoados, como ele vai demonstrar. E, aliás, essa ideia de perdão está a explanar também na oração do Pai Nosso. O que é que diz? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, eu tenho que perdoar o outro porque Deus me perdoa. E perguntar-me-ão, temos sempre que perdoar? É verdade. Quantas vezes Jesus disse para perdoar um irmão por dia? 70 vezes 7. Acho que ninguém comete isso num dia. Isso, em última instância, é dizer que perdão é uma coisa que não deve ter coisa. Mas perdoar. Olha, quando há perdão, minimiza as sequelas das coisas todas que nós falamos, porque há um clima de unidade. Se as pessoas não perdoam uns aos outros, há divisão. E essas divisões criam dificuldade no avanço do reino de Deus. Imagina agora estamos aqui neste templo, de irmãos que têm problemas uns com os outros, não resolvem esses problemas. Resolver no sentido de perdoarem uns aos outros. Mas infelizmente as pessoas não perdoam uns aos outros e guardam esses rancores, esses, enfim, coisas. Isso acaba por afetar o próprio crescimento da igreja. Não só afeta o crescimento da igreja, pode criar muitas outras situações. Por isso temos que perdoar, porque nós também somos perdoados. Porque quem não perdoar, o que é que vai acontecer? Ele também não vai ser perdoado. Quer dizer, isso é uma coisa muito clara. Quem não é justo, Deus não vai ser justo também com ele. No sentido, enfim, mais lato sensu. Mas pronto, ele fala aqui dessa ideia de perdoar uns aos outros. Porquê? Assim como o Senhor vos perdoou, também se devem perdoar uns aos outros. Isto é a razão última. Nós temos que perdoar as pessoas, não porque essas pessoas até merecem, mas por causa de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez por nós. E depois, ele, no versículo 14, acima de tudo, reparem, tendo em conta todas essas verdades, tenham amor uns pelos outros. O amor é a grande virtude cristã. Agora existem fé, esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Ou seja, posso falar línguas, posso ostentar a espiritualidade, posso saber todos os mistérios da palavra de Deus, posso falar muito bem, expressar e exortar irmãos, posso ser um fervoroso missionário, posso dar as ofertas, posso, enfim, ajudar os mendigos, posso fazer tudo. Se não tiver amor, é tipo zero. Isto é que a palavra de Deus quer aqui mostrar. E esse amor, como nós vemos, está muito bem definido em 1 Coríntios capítulo 13. É um amor que não é egoísta, que não é invejoso, que não é, enfim, que cria prejuízo ao outro. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, enfim. Havendo tudo, acaba. E reparem uma coisa, no versículo capítulo 13, sobre a questão do amor. Nota, o apóstolo Paulo mostra que tudo acaba. O conhecimento passa, essas coisas, mas mesmo até fé deixa de existir um dia na vida dos crentes. Sabiam disso? Mas o amor acaba. Porque nota só, no céu não vai haver fé. Não vai haver fé. Porque nota só, fé é fundamento, como diz no capítulo 11 de Hebreus, é fundamento das coisas que se espera e a que não se vê. Ou seja, nós esperamos, quando chegamos no céu, não estamos mais à espera de nada. Quer dizer, essa é a razão pela qual o amor, mas o amor vamos continuar a amar uns aos outros no céu, porque Deus é amor. Deus não é fé. Deus, não podemos dizer que Deus tem fé. Essa virtude é uma vida na nossa vida terrena aqui. Mas nós sabemos que essas questões acabam. A fé um dia acaba, mas o amor não vai acabar. Por isso, essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo dá essa ênfase, mostra que o amor é tudo. Porque Deus é amor. E mostra isso nas Escrituras. Evangelho de João, Deus é amor, nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. E João 3,16, que é uma passagem conhecida, e não sei se querem repetir isso comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, tenham amor uns pelos outros, pois é isso que nos une perfeitamente. É isto que é o vínculo que nos une. E depois no versículo 15, reine nos vossos corações a paz de Cristo. Essa palavra é muito chave aqui neste versículo. O que é que entendem por paz? Muito rapidamente, alguém pode me definir paz?
É shalom. Nós usamos, as pessoas dizem paz do Senhor. Mas o que é paz? Hã? Fazer tranquilidade. É silêncio. Ausência de conflito. Silêncio. Ausência de Silêncio conflito. não, oração, silêncio não, mas silêncio. E mais? Outras definições. Conforto. Tranquilidade. Pronto. Mas notem, isso tudo que vocês falaram enquadra tudo na palavra paz. Mas essa palavra, em última instância, fala do Espírito Santo. É o Espírito Santo. E se repararem, palavra é questão de paz. Mas é importante notar que a palavra paz ganhou uma grande dimensão com a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, quando os anjos foram transmitir a mensagem aos pastores, o cântico celestial que depois deu, como é que cantavam? Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens a quem Deus quer bem. Se repararem, com a encarnação de Jesus, logo no seu nascimento, essa palavra que sobressaiu. Mas no fim também, foi as últimas palavras que Jesus deixou aos seus discípulos. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Ou seja, Jesus não deu nada aos seus discípulos. Podia deixar alguma herança ou alguma coisa, mas é a paz. E essa paz é a paz do Espírito Santo, é o penhor da salvação. E esta paz é a paz que nos remete, numa outra passagem, em 2 Coríntios capítulo 11, do ministério da reconciliação. Porque o apóstolo Paulo chega ali no final dos versículos finais, ele fala, nós fomos atribuídos o ministério da reconciliação. E este ministério da reconciliação, não só nós reconciliamos com Deus, mas reconciliamos também conosco próprios, porque passamos a ter paz no coração, como também com o nosso próximo. Já se depender de nós, para termos paz com todos. E estamos em paz com todos. Nós não temos ninguém que não tenhamos problema. Mas essa paz que eu estou aqui a mostrar é do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo que está a atuar na nossa vida, que demonstra essa paz que nós temos. Essa é a razão pela qual tantos judeus, eles até ainda hoje, para quem teve Israel, saúdam com Shalom, paz do Senhor. Aliás, até nos círculos mais, pentecostais, quando essa igreja faz parte, é essa saudação. Embora no círculo tradicional saúda com graça e paz, mas envolve essa componente, porque, aliás, o apóstolo Paulo também usa muito graça e paz, porque graça é uma palavra que é uma saudação gentílica, sobretudo dos gregos. E o apóstolo Paulo, para juntar esses dois mundos, dos judeus com os gentios que entraram, e usa essa expressão graça e paz. Pronto, mas também não há nenhum problema, só saudamos Shalom. Mas essa paz, em última instância, demonstra o próprio, e remete-nos para a ideia do Espírito Santo, que Jesus disse no capítulo 14, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E essa paz que nos possibilita não só reconciliar com Deus, como a reconciliar conosco mesmo, porque nós estamos tranquilos. Quem tem paz do Espírito Santo, ele está tranquilo. Ele não tem, pode passar problemas, é como o Monte de Sião que não se abala, quer dizer, ele resiste, quer dizer, podem ver ventos e tempestades, ele está firmado, não se abalará. Agora, quem não tem essa paz, porque essa paz que eu vim, esse é o penhor da nossa salvação, esta é a garantia da salvação. Nem sem razão as alas mais tradicionais vão defendendo que é por causa disso que as pessoas, não perdem a salvação, mas não vamos entrar nessa esquemática. Mas para dizer que a paz, essa paz que nos habilita, não só poder relacionar com Deus, como relacionar com as pessoas que estão ao nosso lado, mesmo aqueles que nos fazem mal ou que querem mal contra nós, nós conseguimos relacionar com essas pessoas. Mas note, reine nos vossos corações a paz de Cristo, para a qual Deus vos chamou. Ou seja, Deus chamou e deu-nos esse penhor, a garantia do Espírito Santo, para formarem um só corpo e sejam agradecidos. Essa é a ideia de estar sempre agradecidos, de estar sempre gratos, de estar sempre contente com a condição de vida que Deus nos dá. Isso não quer dizer que não possamos ter e almejar coisas melhores, mas acima de tudo de saber o que está a acontecer conosco, em última instância, Deus está no controle da nossa vida, não podemos ficar agora sem dormir ou ficarmos, ansiosos por amanhã, o que é que vai acontecer na nossa vida. Nós estamos tranquilos. E esta ideia aqui mostra isso de uma forma muito clara. Sejam agradecidos. Dar sempre graças a Deus. Aliás, ele vai repisar esta ideia depois no final. Que a mensagem de Cristo viva nos vossos corações com toda a sua riqueza. Reparem, abundantemente na versão João Ferreira de Almeida. O que é abundantemente? Para ter posse plena
da nossa vida cristã. Porque há muitos crentes que limitam a ação do Espírito Santo, que limitam a atuação da palavra de Deus no seu próprio coração. Mas a exortação aqui é que a palavra de Deus possa, de facto, habitar de forma abundantemente, ou da forma mais rica, ou de forma mais expressiva nos nossos corações, com toda a sua riqueza, com toda, em plenitude. E depois procurem instruir-se e animar-se uns aos outros com muita sabedoria. E vou recorrer aqui a esta versão, que é a versão, já estamos quase no fim. Ele fala aqui no versículo 16, a palavra de Cristo habita em vós ricamente em toda a sabedoria, ensinai-vos e demonstrai-vos uns aos outros com salmos, repara, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Repara, com salmos. Toda a vivência cristã temos sempre algo para poder acrescentar. Os salmos, temos vários salmos. Salmos de sofrimento, salmos de alegria, salmos de ações de graças, salmos, vários tipos de salmos. E temos sempre momentos, quer estejamos em baixo, quer estejamos de bons momentos, de podermos, enfim, exaltar e enaltecer estes salmos. E fazem parte. O crente tem que recorrer sempre a salmos. Repararem uma coisa, mesmo o Senhor Jesus Cristo, no momento crucial, quando acabou a ceia, o que é que o evangelista Mateus nos diz? Tendo entoado um hino. E provavelmente foi um salmo que ele cantou ali antes de enfrentar a cruz. E era um momento muito crucial e decisivo no próprio percurso do Senhor Jesus. Mas ele cantou ali um salmo. E nós somos desafiados também, não só a instruir, a ensinar e a demonstrar-nos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Louvar a Deus com gratidão. Quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos maus. E se repararem uma coisa, Jesus, na noite que foi traído, o que é que diz? Não, deu graças antes de pegar nos alimentos, deu graças. Essa ideia de dar sempre graças a Deus. Em qualquer circunstância, o apóstolo Paulo, enfim, vai mostrar-nos essa grande verdade também. Mas não só isto, em vossa gratidão, em vossos corações, sermos gratos com Deus e para também com as pessoas que Deus vai pondo no nosso caminho e pela vida, etc, etc. E depois acaba essa passagem com esta grande passagem bíblica do versículo 17. E tudo quanto fizerdes por palavras, tudo, não há algumas coisas, tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fizemos, ou seja, a nossa vida, quer seja em ação, e mesmo até aquilo que são omissões, o que nós pensamos, todas as nossas atitudes têm que ter uma finalidade para a glória e louvor de Deus, dando glória a Deus Pai. Essa é a razão pela qual este desafio é um desafio também que demonstra que nós, quando fazemos algo, não vamos fazer só porque A ou B, não. Fazemos, em primeiro lugar, para Deus e para a glória de Deus. Tudo o que fizeres, ou seja, tudo o que nós fazemos tem que se prender única e exclusivamente para quê? Para a glória de Jesus através de Deus Pai. É graças por todas as circunstâncias. Que Deus nos ajude. São grandes desafios que nos colocam, mas com a graça de Deus, com a boa vontade também da nossa parte, nós vamos poder minimizar. Se nós conseguirmos cultivar essas virtudes todas, vamos ter igrejas, não só vamos ter pessoas mais consolidadas na sua fé, vamos poder ter ainda uma forte expressão do ponto de vista missionário e vamos ganhar muitas almas. Porque, havendo esses problemas, às vezes, que surgem, isso contribui para criar divisões na igreja. Esses vícios que nós falamos, que tivemos a ver, que o apóstolo Paulo enumera no primeiro leque 6 e no segundo, quase novamente são 6, no total, como geral, 12. Esses vícios levam muitas pessoas, alguns a enfraquecerem na fé, alguns a desanimarem, os que estavam com aquele fervor, enfim, porque vêm escândalos, porque nós sabemos que escândalos às vezes desanimam os que não estão bem fortes na fé ou que estão mais sensíveis na fé, pronto. E às vezes até algumas pessoas abandonam a igreja por causa disso. E isso é muito grave, porque nota, Jesus foi muito claramente isso. É preferível as pessoas que fazem isso serem amarradas de uma corrente no pescoço e serem deitados ao mar. Vê só a gravidade dessas situações que leva Jesus a fazer essa afirmação do que levar estes pequeninos, quando falo pequeninos, aqueles que são mais
frágeis na fé ou que começam ainda na fé de tropeçarem por causa desses escândalos. Mas que, de facto, possamos corresponder, como eu estava a dizer, essas grandes virtudes e sermos agentes de estimular uns aos outros, de encorajarmos uns aos outros, de fazer pontes uns aos outros, porque só assim que estamos a corresponder às verdades dos evangelhos, só assim que também estamos a ser de forma eficaz sal e luz do mundo para a glória do nosso grande Deus.